Olá, amados, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Nós vamos estar estudando esse evento que vai acontecer no futuro próximo. E algumas perguntas nos surgem, como por exemplo, onde vai acontecer e quando vai acontecer o Tribunal de Cristo? Quando vai ocorrer esse evento? Será que no Tribunal de Cristo a sua salvação estará em jogo? É possível perder a salvação nesse exame que vai acontecer nesse tribunal? E o que podem ser os galardões? Será que são pedrinhas na coroa, na sua coroa, ou autoridade sobre cidades no governo do Messias? Bom, Escatologia em Foco hoje vai falar sobre o nosso acerto de contas. Até já! Graça e paz, amados, sou o professor Antônio Lira e estamos com mais um Escatologia em Foco e hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Antes de abordarmos esse assunto, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e que você possa estar interagindo conosco, nos fazendo perguntas, dando aí o seu feedback do que você tem achado do nosso trabalho, tá bom? Hoje esse assunto, ele é um assunto muito importante, nós falarmos sobre o Tribunal de Cristo, porque muitas coisas se ouvem por aí, não é? E eu me lembro que certa vez eu estava fazendo cobrança num estabelecimento comercial de um cliente. Esse cliente era irmão em Cristo e nós tínhamos uma certa intimidade. Eu estava ali naquele comércio, fazendo as contas, e de repente esse irmão ele começou a falar de um testemunho de um irmão da igreja dele que não estava andando de acordo com a verdade das Escrituras. Esse irmão estava tendo um comportamento que não condizia com a vida de um crente nascido de novo. E ele soltou uma palavra dizendo que esse irmão então, no dia do Tribunal de Cristo, esse irmão ia perder a sua salvação. Mais do que isso, além desse irmão perder a salvação dele, não é? Satanás estaria ali do lado, julgando e apontando todos os erros cometidos por esse irmão em vida. É interessante como as pessoas conseguem retirar coisas que não estão na Bíblia. Obviamente que naquele momento eu pedi a ele uma Bíblia e li um texto, e a gente vai estudar ele já, daqui a pouco para ele, mostrando para ele que uma vez que você ganhou a sua salvação, ela não é impossível perdê-la, não é impossível perdê-la, mas uma vez que você ganhou uma salvação, não é tão fácil se perder a salvação como muita gente tem ensinado por aí. Por que eu digo isso? Digo isso com base no versículo da Bíblia de João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. A Bíblia diz, quem crê nele não é julgado, e algumas versões diz, não é condenado. E temos que crer na Bíblia. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Antes de mais nada, temos que entender que a nossa salvação foi um presente. Ela não é associada a obras, irmãos. A nossa salvação aconteceu pela graça. Cristo levou os nossos pecados. Verdadeiramente, Cristo, ele levou os nossos pecados e ele tem trazido para nós uma eterna salvação, uma eterna justiça. Se estamos realmente salvos hoje é por causa da misericórdia e por causa da graça de Deus. E não importa o que eu faça, eu jamais poderei merecer essa salvação.
Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não pode ser perdida? Claro que pode. Existem alguns casos em que se perde a salvação. Eu não vou tratar nesse vídeo sobre isso, mas eu pretendo aqui no meu canal estar tratando posteriormente sobre esse assunto. Mas perceba, irmãos, que a Bíblia diz que quem crê em Jesus não é condenado, não é julgado. É impressionante a gente acreditar nessa terminologia. Eu gosto muito da tradução que diz que quem crê em Jesus não é condenado. Então não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E essa palavra julgado, não é julgado, ela vai bater de encontro a uma outra palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Então o texto aqui ele diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o texto que a gente leu lá diz que quem crê nele não é julgado. Então nós vemos aqui um conflito de palavras, mas é justamente a questão da tradução. Você sabe que o português, diante do grego, perde-se muito. Existe uma dificuldade grande em certas palavras para traduzir para o nosso idioma. E essa palavra tribunal aqui, ela é uma palavra grega, bema, né? Palavra bema. Essa palavra bema, ela remete aos Jogos Olímpicos. Na época dos Jogos, quando uma pessoa ia disputar os Jogos e se porventura ganhasse, vencesse os Jogos, essa pessoa iria para um lugar, para uma plataforma elevada, e essa plataforma tinha o nome de bema, ok? Então bema significa plataforma elevada. Nós podemos dizer que é o nosso pódio. Quando os atletas ganham as Olimpíadas, eles vão para o pódio. Tem o primeiro lugar, tem o segundo lugar, tem o terceiro. Então a palavra tribunal aqui é a palavra grega bema, que significa plataforma elevada. Então é um lugar de premiação, é um lugar de galardão. Então quem vencia os Jogos Olímpicos naquela época ia para o bema, e nesse lugar iria receber os prêmios. Poderia ser isenção de impostos, poderia ser uma quantidade de dinheiro, poderia ser lugar de prestígio na arquibancada, ganhava o logo da vitória, tinha certas regalias. Então, bema, tribunal aqui, não é lugar de condenação, como aquele irmão havia falado sem conhecimento, ok? Bema aqui é lugar de galardão. Se você está no bema de Cristo, significa que você está salvo, meu amado. É um lugar de recompensa. A sua salvação não está em jogo. Vamos pensar bem. Quando vai ocorrer o bema? Foi uma das perguntas que eu fiz na abertura. Esse bema, esse tribunal de Cristo, vai ocorrer em seguida após o arrebatamento. Nós estamos aqui agora. Vamos supor que todos nós sejamos arrebatados. Então nós somos arrebatados e em seguida a tribulação começa e nós não estamos mais aqui. Então estamos na glória com o Senhor. Então nesse momento desse arrebatamento, quando nós estivermos na glória, nós temos 7 anos de tribulação na terra. Enquanto isso, nós estamos recebendo as nossas recompensas, sendo participantes desse bema, desse tribunal de Cristo no céu. Então, enquanto a tribulação ocorre na terra, está acontecendo o nosso casamento com o Cordeiro, porque nós somos a noiva, não é verdade? Então, nesse período estarão sendo julgados, não é? Para efeito de galardão e não de condenação. Pensa bem comigo. Se Deus não te deixou para passar pela tribulação, você já está no tribunal de Cristo, significa que você foi escolhido. Significa que você já está salvo, meu irmão. Então, o tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, e sim para efeito de galardão. Porque se você escapou da tribulação, está no tribunal de Cristo, significa que você está salvo, foi arrebatado, foi escolhido. Ele só vem buscar os crentes, os salvos. Então a sua salvação no bema, no tribunal de Cristo, não está em jogo. Você pode analisar muito bem o texto,
lá de Apocalipse, que fala sobre os 24 anciãos, não é? Ali no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, aqueles 24 anciãos, eles lançam as suas coroas diante do Senhor. Parece que houve um julgamento recente e eles estão reconhecendo que só estão ali porque aquele que está assentado no trono deu a sua vida. Jogam as coroas em reconhecimento à obra redentora de Cristo. Existe louvor nos seus lábios e eles o tempo inteiro eles glorificam a Deus. Aqueles 24 anciãos são representantes da igreja, ok? Porque estão ali, passaram pelo bema, receberam galardões, receberam as suas recompensas e por isso estão diante do Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre esse texto, dos 24 anciãos, eu tenho um vídeo aí no meu canal, chamado Quem são os 24 anciãos do livro do Apocalipse. Você pode estar assistindo esse vídeo e recebendo mais da parte do Senhor. Amém? Então nós vimos até agora que o bema ocorre no céu após o arrebatamento da igreja e que a nossa salvação não está em jogo. E agora eu queria mostrar para você, provar que a nossa salvação não está em jogo para não ficar somente nas minhas palavras. Tem um texto que eu li com aquele irmão que tinha essa dúvida, testemunho que eu contei. Eu vou ler aqui esse texto, o mesmo texto que eu li para ele na época. 1 Coríntios 3, capítulo 11, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Ele está falando aqui daquele dia em que a nossa obra, aquilo que nós fazemos para o Senhor como igreja, vai ser provada. Não é? E existe uma escala aqui: madeira, feno, palha. Aí depois ele diz prata, ouro, pedras preciosas. Então existe uma escala e tudo que fazemos para Deus está sendo observado por Ele. Se é de coração, se é com a motivação certa, nós recebemos galardão. Se não é, se é para aparecer, se estamos buscando aplauso ou se estamos buscando reconhecimento humano, nós já recebemos o galardão, que é o tapinha nas costas, não é verdade? Então, mas se você faz algo para Deus, por mais simples que seja, e você acha de repente significante, você de repente limpar uma cadeira, recepcionar um irmão que chega no culto, der aquele abraço, aquele seja bem-vindo, bem caloroso, se você assim o faz de coração, você tem galardão. Se Deus te chamou para isso, você tem galardão. Não é? Não são aquelas pessoas que pregam que vão receber o maior galardão, que nem muita gente julga. Né? Nós tratamos com distinção quem prega. Realmente, os ministros merecem receber honra, como todo irmão merece receber honra. Mas a questão dos galardões, Deus vai olhar a motivação, porque tal ministro, de repente, pode estar fazendo o que Deus não o chamou para fazer. E isso não redunda em recompensa. Vai haver uma prova. Esse fogo aqui é purificador. Na verdade, o que você fez vai passar por um processo onde vai realmente sobressair a motivação com que você fez. E se Deus realmente chamou você para fazer aquilo. Se Deus chamou para apertar a mão dos irmãos na portaria, dar um seja bem-vindo, faça isso com coração, com dignidade. Deus te chamou para ser missionário na África, vá, faça com dignidade. Se Deus te chamou simplesmente para estar no ministério da intercessão, faça. Isso traz galardão. Então a obra de cada um vai ser provada. E ele bota o fogo como prova. Sabemos que o ouro ele pode ser purificado. Quando você coloca o ouro em alta temperatura, sobe-se a impureza. Aquela impureza é removida e o que fica é o ouro puro. Da mesma forma, se alguém trabalha para Deus, deve fazer as coisas com o coração nele, porque tudo isso vai ser provado. E se você pegar um caminhão de madeira, jogar dentro do fogo, sobra nada.
Se você pegar um caminhão de palha e jogar no fogo, não sobra nada. Mas se pegar um pedaço de ouro e jogar no fogo, depois vai sobrar o ouro derretido, mas vai sobrar. É mais ou menos o que ele está falando. Ele diz que a obra de todos vai ser provada. E ele diz, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, ou sobre Cristo edificou, esse receberá galardão. Ou seja, vai receber recompensa. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas, o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Escapei por pouco, não é? Então, todavia, como que pelo fogo. Então, o texto nos mostra que se você está no tribunal de Cristo, você está salvo. E mesmo se a sua obra se desfizer, você deixa de ganhar galardão. Mas você está salvo. É importante você ter essa informação. Eu quero mostrar agora para vocês o que podem ser os galardões. Então, existem alguns textos que eu gostaria de ler com você. Tem muita gente que diz que são pedrinhas na coroa. Eu vasculhei a Bíblia de capa a capa e não achei nenhuma referência à pedrinha na coroa como sendo os galardões que nós vamos receber. Nunca vi isso, mas eu vi algumas coisas que vou te mostrar o que pode, na minha opinião, o que é, né, o que são os galardões que vamos receber. Mas pedrinha na coroa eu nunca vi. Existem 17 ocorrências da palavra pedra no Novo Testamento, ok? 17. E nessas ocorrências, nenhuma associada à recompensa, ok? E a palavra pedrinha aparece sim numa das versões, que é a revista e atualizada, que está lá em Apocalipse 2,17, que diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca. E na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então você vai receber uma pedrinha de identificação que só você e Deus vai saber. Mas não fala de pedrinha na coroa, como a gente ouve muito por aí. Amém? Mas eu vou dizer a você o que é o galardão agora. Próximo texto que eu queria ler com vocês e investigar é o texto de Lucas, capítulo 19, do 11 ao 27. Esse texto vai mostrar Jesus falando uma parábola. E eu queria ler com você. Lucas 19, do 11 ao 27, diz assim, ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém. E pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Cristo estava falando dele mesmo. Esse homem nobre, que ele está citando aqui no texto, é ele mesmo que veio tomar posse do reino. Certo? E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então, esses 10 servos aqui representam a igreja, ok? Que recebeu o talento para se multiplicar. Versículo 14. Mas seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Esses concidadãos aqui são os judeus, que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Você sabe que, se você vê outros vídeos meus aí, eu sempre ensino que Jesus veio para os judeus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Porque os judeus não acreditaram que Jesus era o Cristo, então o reino para eles foi adiado, ok? Não completamente suspenso ou exterminado, foi adiado por um tempo, não é? Tanto é que depois da ressurreição de Jesus, em Atos 1, os discípulos perguntam, mestre, será este o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? E ele diz, não vos compete saber nem tempos nem épocas. Então eles tinham a expectativa que o Messias, quando viesse, pudesse restaurar o reino. Mas o Messias havia vindo, ofereceu o reino, mas eles não quiseram. Então diz aqui no texto que esses concidadãos, que são judeus, não quiseram que Jesus
reinasse sobre eles. Então, o que ele fez? Ele foi para o seu lugar. Versículo 15. E sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo, não é? Mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Esses servos, lembrando que é a igreja, e o Senhor que voltou é Jesus, amém? Bom, após a segunda vinda, ele está prestando contas. 17, respondeu-lhe o Senhor: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Então ele está mostrando aqui que os galardões podem ser autoridade. Amém? Eu preciso de mais um versículo para comprovar. Com um só, não podemos estabelecer nenhuma doutrina, amados. Então eu preciso de mais uma testemunha e vou te mostrar já já. Amém? Então, esses servos ganharam autoridade sobre cidades. Amém? 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: Sê tu também sobre 5 cidades. Olha, 20. E veio o outro dizendo: Senhor, eis que a tua mina que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por quê? Pois não puseste meu dinheiro no banco. Então, vindo eu, teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que todo o que tem dá-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, aqueles meus inimigos que eu não quiseram que reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Observamos que esse último servo que enterrou o talento, ele perdeu o talento na prestação de contas por não ter multiplicado, certo? E ele perdeu o talento, mas esse talento foi dado ao que tinha mais. Até aqui tranquilo. Nota-se que ele não é condenado, como a gente leu no texto de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. Lá diz que se a obra de alguém se desfizer, esse sofrerá prejuízo. Foi o caso desse aqui, não ganhou, sofreu prejuízo, tirou-se o talento dele, mas o tal será salvo. Lembra? Da mesma forma aqui, ele não é condenado, como na parábola dos talentos. A parábola das minas é diferente, não é? Aqui, a igreja, no caso, aqueles que multiplicam os talentos, recebem recompensa, e a gente viu que são autoridades sobre cidades. E aquele servo que não multiplicou não perde a salvação. Ele perde a mina, mas não perde a salvação. Agora, quanto àqueles homens que não quiseram que ele reinasse sobre eles, mandou trazer e executar a justiça. Então, irmãos, percebemos que esses cidadãos que foram concidadãos, não é? Que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, que representa o povo judeu, nessa parábola, vai receber a recompensa, que no caso, os judeus perderam a salvação por isso. Mas quem multiplicou o talento, recebeu governo sobre cidades. Agora, quem não multiplicou o talento, não perdeu a salvação, perdeu apenas o talento. A gente viu isso nesse texto. Então, observamos que os galardões podem ser governo sobre cidades. Eu vou te dar aqui mais um texto para comprovar que os galardões são cargos de autoridade no reino que está por vir. Afinal de contas, Jesus volta para estabelecer o seu reino no final da tribulação. Quero ler aqui com vocês Apocalipse 2, versículo 26, que diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Oh, glória! Então, ele está falando, está confirmando que é autoridade. Assim como aqueles homens das minas que multiplicaram receberam autoridade, aqui também está dizendo que ao que vencer vai receber autoridade nas nações. Obviamente que Cristo governa a partir de Jerusalém, e nesse governo nós vamos estar ajudando ele a governar esse planeta, essa terra. Receberemos cargos de autoridade.
Então, os galardões não é pedrinha na coroa e nem divisa, como muita gente ensina e prega por aí. Não podemos, irmãos, fazer folclore da palavra de Deus. Nós precisamos estar aliançados com os textos da Bíblia. Bem? Então, os galardões, na minha opinião, e estou provando pelas Escrituras, são autoridades que vamos receber no reino que está por vir. Amém? Eu queria confirmar no terceiro versículo, que é o texto de Apocalipse 5, versículo 9. Vai falar dos 24 anciãos que são representantes da igreja. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Em algumas traduções diz, nos compraste, né? Compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino, ou seja, participantes do reino, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, como nós vemos a posição de sacerdócio, sacerdócio remete a serviço. Amém? Então, certamente que nós seremos aí trabalhadores desse reino que está por vir. É o reino de Cristo, reinando sobre a terra durante 1000 anos. Vamos receber autoridades, cargos de autoridade nesse reino. Amém, amados? Então, finalizo por aqui o nosso vídeo. Creio que respondi aquelas perguntas iniciais que foram feitas. Aproveite aí para se inscrever no nosso canal, ative as notificações, amém? Conheça aí o nosso curso avançado de escatologia, realmente é um curso fantástico e você pode clicar aí embaixo, deixei um link para que você tenha mais informações desse curso. Amém, amados? Fica na paz de Cristo e até o próximo Escatologia em Foco. Shalom.